E aí, gente, vai iniciar isso aqui. Essa é a aula 3 nosso curso sobre mercados globais. Esse vídeo a gente vai fazer algo prático. Introdução a Value Investing, com a visão de Benjamin Graham e Warren Buffett, os livros com relação a eles, e com foco na Tesla, né? Então, o que é a Tesla? Eu gosto da Tesla, eu acho uma empresa interessante. Não estou recomendando, tá? Então, pense longe disso, porque não estou recomendando que alguém invista nela. Eu quero mostrar como você estuda uma empresa num setor que você conhece ou quer conhecer, no caso. Só que uma pessoa no contexto do TikTok, ou coisa do tipo, ela vai ver o volume, é, moving averages, coisa do tipo, ADX. Ela só tá aí para pro gráfico, né? Esse não é o nosso foco aqui. O foco é entender por que que essa empresa deu certo. E por que talvez continue dando certo. Esse negócio de que, ela já chegou no pico histórico, então quer dizer que é impossível investir. Não, tem nada a ver. Então, o ponto aqui e questão é, esse aqui vai crescer ao longo do tempo. Eu sei um pouco do tema, acho que faz alguns anos, mas eu fiz um curso sobre carros autônomos no passado. É um tema muito interessante. A parte de programação com relação a eles não ajuda tanto, só na parte de inteligência artificial, mas não na parte prática. Mas eu sei mais ou menos como funciona a estrutura, como funciona as questões de radares, sliders, coisa do tipo. Então eu meio que tenho um conhecimento básico sobre esse tema. Com esse curso aqui do Udacity. Eu recomendo, tem um no Coursera também. E é importante você também saber essas coisas com ela, se você entender melhor o mercado como um todo. Estudo de caso da Tesla, né? Vamos lá. Usando o invest.com, tem alguns dados que a gente vai ver as equações com relação a eles. Como o market cap da empresa, as ações delas no geral, faturamento líquido, é, earnings per share, ganho por ação, né? Dividendos, no caso aqui não tem, empresas que não pagam dividendos. Aqui pode ver, por exemplo, que o faturamento recente foi 97,15 bilhões, quase 100 bilhões de faturamento. E o market cap da Tesla é 1,27 trilhões, principalmente com foco na Ásia. Tem indústrias lá também, fábricas da Tesla na Ásia. Várias coisas, por exemplo, eu não sabia antes de preparar essa aula e que eu aprendi investigando sobre a Tesla, né? A maioria das coisas que eu não sabia anteriormente sobre ela, né? E esse é o foco de falha análise, né? Você estuda sobre a empresa, né? O faturamento, o lucro bruto, antes de impostos, esse gross tem a ver com bruto, 18,2%. O P/E ratio, que é o price per earnings, ou para o preço da ação por ganho, se divide em dois. Return on assets, return on equity, price per book value, EBITDA. Cada uma dessas coisas a gente vai ver separadamente, em detalhes, né? O EBITDA, enfim. Outra coisa que é importante são stock splits. Eu vou falar mais sobre eles em outra aula. Mas basicamente é você emitir mais ações. Você divide as suas ações. O equity que uma pessoa tem permanece o mesmo, os seus acionistas. Mas isso é feito para diminuir o valor das ações para atrair novos investidores. Por várias razões tem. Se a empresa fazer muito stock split é um problema. Mas a gente vai ver com detalhes anteriormente. Mas o que a Tesla fez foi um de 3 por 1 em 2022, né? Então, é uma forma da empresa aumentar o seu número de ações que leva o seu valor a reduzir e fazendo as ações unitárias diminuírem de valor, né? Isso aqui é stock split. O faturamento líquido, né? Que é o net income. Eu vou deixar em inglês, porque normalmente nos sites que você vai ver, obviamente, vão estar em inglês. A verdade é que você tem que saber tudo isso em inglês, que é o básico, né? Mas vamos lá.
Então, o faturamento líquido, que é o net income, é o faturamento bruto, que é antes de impostos, menos custos, menos impostos. Até porque o imposto é um custo também, né? Mas enfim, realmente seu custo. Eu posso pegar esses dois e unir. Custo com impostos, enfim. Então, o faturamento líquido ele tem a ver com o que você ganhou depois de pagar todos os impostos. 20%, 30% do seu faturamento. São vários impostos que vão adicionando diferentes tipos de legislações associadas à sua empresa. O earnings per share, ou ganhos por ação, é o faturamento líquido, que é a equação acima, menos dividendos preferenciais, dividido pela média de ações ordinárias ou outstanding shares da empresa. Ok, o faturamento bruto, o faturamento menos o custo com relação à produção, dividido por faturamento. O PA ratio, ou price per earnings, que a gente viu aqui, ó. Então tudo que eu tô falando tá aqui, ó. Tem esses dados aqui, mas você tem que saber como é que é calculado, né? É o preço da ação dividido pelo ganho por ação, né? Que é o earnings. Então, para cada ação, quanto que a ação representa o dinheiro investido na empresa. A Tesla recebe o dinheiro dos acionistas. Então, o acionista pôs 500 milhões na empresa. Eles vão receber esse dinheiro, só que eles converteram isso em ganhos. É isso que isso daqui quer dizer. O return on assets é o faturamento líquido, que a gente já viu como cálculo, dividido pelo total de ativos, né? Ativos tem a ver com diversos tipos de o tema é assets, né? Diversos tipos de componentes da empresa que são associadas ao que dá valor a ela, do ponto de vista geral. Então, por exemplo, você concorda que uma empresa que produz bicicletas, que é uma forma de transporte, em pequena escala, numa casa, ela tem menos ativos do que uma empresa multinacional que exporta bicicletas por todo mundo, que tem fábricas e coisas do tipo? Então, os ativos é o que a empresa tem, que não necessariamente altera, assim, obviamente vai alterar seu faturamento, sua escala, mas não é isso que vai fazer a empresa ser bem sucedida, mas é o que ela tem em si. E aí, aquisições de empresas, tem empresas que adquirem outras, isso também é um ativo. Return on equity é o faturamento líquido dividido pelo equity dos acionistas. Quanto de equity é a porcentagem da empresa que os acionistas têm, que o total é 100%, né? Isso daqui é importante. A gente vai ver posteriormente por quê. Um dos elementos mais importantes. O book value da empresa, esse book tem a ver com as finanças contábeis. É o total de ativos menos passivos, que são. Aqui o termo em inglês é melhor. Liabilities. Que tem a ver com. Ter uma liability é você ter. Tá devendo alguém, por exemplo. Uma liability com o meu primo, por exemplo. Tô devendo dinheiro pra alguém, entendeu? Um amigo. Na igreja, por exemplo. Tô devendo dinheiro pra alguém. É mais ou menos. Tem várias características do passivos. Tem a ver com dívidas, seja em crédito, seja dívidas mensais contínuas. O book value per share é o book value por ação. Você divide esse valor aqui, total de ativos menos passivos, dividido pelas as ações em circulação, em um número específico. E o book value de ativos, que é diferente dos anteriores, é o custo dos ativos, por isso é um book value do ativo. É o valor em relação a contábil com relação àquele ativo. Por exemplo, uma máquina. Ela tem uma máquina de algodão doce, o custo dela é 15 mil reais. O valor residual dela é o valor que eu creio que ela vai valer daqui a alguns anos. Então, ela vale 15 mil hoje, mas daqui a 6 anos, quanto que vai valer? Você põe aqui, é um valor estimado. E aí, o tempo de vida desse ativo. Pode ser uma picape, por exemplo, pode ser um caminhão de lanches. Então, eu comprei por 40 mil, mas daqui a 6 anos vai valer 20 mil, vamos supor. Que não são melhores e tal.
Então é uma questão que você está tentando entender a depreciação do ativo. Embora que não é a depreciação, mas tem a ver. Então, pelo tempo de vida dele. É uma estimativa. E normalmente, para diversos tipos de setores, você tem tabelas que mostram mais ou menos esses dados. Para você não estimar o valor do aleatório, né? O net book value, ou book value líquido, né? É o custo, vamos supor, do seu caminhão, menos depreciação, amortização e depleção. Depreciação tem a ver com o custo menos o valor residual pelo tempo de vida. Tem a ver com isso. Só que a gente quer também calcular a amortização, né? Tem essa equação aqui, ela é bem simples. Só pra, por exemplo, alguém que nunca viu algo desse tipo, talvez tenha problemas, né? Esse I aqui é a taxa de juros periódica. Só que sempre quando você vê um I numa equação matemática aplicada, no caso a finanças aqui, é um número que ele pode ter um valor crescente. Então, I ele começa com um valor zero, vai para 1, 2, 3, 4, 5. Assim como N. Então é um valor crescente. Essa equação não é uma equação estática, não tem um valor fixo. Ela tem um valor fixo, na verdade é um valor dinâmico ao longo do tempo. Então isso daqui é algo que tem ao longo do tempo. Então você tem o total de número de pagamentos, que é esse N. O valor dos pagamentos iniciais, vamos supor que seja 15 mil, o preço da sua máquina de algodão doce. E a sua amortização ao longo do tempo é a taxa de juros periódica com relação a equipamento em si. Tem um valor inicial específico, né? É um pagamento periódico que você faz com relação ao tempo de vida desse produto. Então, só que os níveis de amortização depende do asset, né? Então, uma máquina de algodão doce é diferente de uma máquina robótica que produz carros, né? Faz parte do ecossistema. Mas a questão é que você sempre tem depreciação do ativo ao longo dos anos e um custo do ativo ao longo dos anos também. Ele vai amortizando ao longo do tempo. Por exemplo, vamos supor que você tem uma máquina de algodão doce que te fature 50 mil por mês. São várias máquinas. Só que ao longo do tempo, lança outra máquina melhor. Você não compra ela. Cara, você tá basicamente perdendo lucro, questão de produção, o tempo que você poderia fazer mais algodão doce e mais pessoas comprariam pela demanda que tem ali na região, geograficamente. Porque você não consegue produzir no mesmo nível que um cara que tem essa máquina melhor, que vai conseguir atender mais pessoas com mais escala. A questão é que a amortização tem a ver com quanto esse asset muda ao longo do tempo com relação a custo. E a depreciação é aplicada mais para questões como, por exemplo, o mercado de petróleo, por exemplo, commodities. Então, você tem uma base de depreciação, tem a ver com custo também, menos o valor residual, ativo, e o total de unidades esperadas. Aqui é com relação, por exemplo, à extração de petróleo que você vai ter no Mar Negro. E aí você vê o estatuto periódico ao longo do tempo. E também a base de depressão menos valor residual dividido pelo total de unidades recuperadas, né? Então, é uma estimativa com relação à extração de certos, certos tipos de recursos. Mas para falar, mas por que isso aqui é útil? Porque isso daqui vai ter muito a ver, por exemplo, com empresas de petróleo, empresas com relação à produção de commodities que requerem extração. Então, principalmente depreciação e amortização é importante para todas. A depreciação pode ser mais importante para outras. Mas o contexto é que esse valor é muito importante. E eu não consegui achar, acho que eu não tirei print, mas eu vi no livro do Warren Buffett com relação a isso, né? O EBITDA, eu não creio que seja tão importante, a gente vai ver no próximo episódio. Mas é os ganhos antes das taxas, dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, antes daqueles cálculos que a gente viu, não tem a depressão, porque a depressão é só para alguns setores, né? Você tem o E sendo faturamento líquido,
os juros, taxas, depreciação e amortização. Então, qual que é o lucro antes dessas coisas? Por que você quer ver isso? Porque você quer ver quanto a empresa fatura em si. Depois você vê impostos, juros que você tem que pagar, depreciação que você vai ter que renovar, ou amortização com relação a você ter a relação do custo por períodos em relação a esse asset, né? Esse ativo. Normalmente não é bem vista por alguns investidores, como a gente vai ver posteriormente. Pra quem assiste Shark Tank conhece esse termo, é bastante usado, mas não é tão útil, né? Outra coisa que a gente viu anteriormente, aquele site, todos esses dados que a gente tá mostrando, essas equações, elas têm um valor específico nos sites de investimentos com as ações, né? Enfim, é, é Price per Book Value, né? Que é o P por B. Preço de mercado por ação, dividido pelo Book Value por ação, que a gente já viu anteriormente como calculo. A capitalização do mercado é o preço das ações atuais, né? Então, por exemplo, da Tesla tá 79 ponto alguma coisa. Vezes é que o preço unitário, tá? O número de ações em circulação. Então, quanto dinheiro a empresa captou em investimentos de acionistas, né? Vamos supor que foi 1 bilhão. Então, a soma de todas as pessoas que compraram ações é 1 bilhão. A capitalização de mercado. A da Tesla tava como mais de 1 trilhão em capitalização. O market value per share é a capitalização de mercado, que é essa equação acima, menos a total de ações diluídas em circulação. Tem a ver muito com stock splits também. Mas o market value é o valor das ações do mercado em si. Você tá querendo calcular isso daqui. E diluída tem a ver com stock dilution, que é você ter a separação do que foi capitalizado, né? Do que foi adquirido pelo investimento de investidores. E o que foi separado nesse contexto, é mais ou menos isso. Exemplos práticos, né? Extremamente práticos. Eu tô pegando aqui o relatório oficial da Tesla de 2023. Tem dados de 3 anos passados, né? Desde 2021 até 2023. Por exemplo, venda de carros, custo menos faturamento, total de custo do faturamento. Tem aqui, como eu já mostrei no outro episódio, o faturamento bruto. Na verdade, lucro bruto, perdão. E a margem de lucro bruto, 18%, 25%, que é relativamente boa. E ao longo dos anos, né, como aumentou, significa que eles estão melhorando a porcentagem do que eles conseguem fazer em relação ao que é vendido. Cash flow, no caso aqui eu tô mostrando o free cash flow aqui embaixo, né? É o quanto de dinheiro tá entrando na empresa, né? Então aqui, cash flow por operações aqui é em bilhões, tá? 13 ponto alguma coisa bilhões. Dinheiro líquido usado por atividades de investimento ou de financiamento. O free cash flow é o lucro líquido, mais depreciação, amortização, menos a variação do capital de giro. É o capital que entra para fazer as coisas continuarem funcionando e operando corretamente na empresa. A empresa não necessariamente precisa de dinheiro fixo. É bom que a empresa tenha dinheiro fixo ali, poupança em si, né? Mas muita coisa gera por crédito. E despesas de capital, né? Seja mensais e coisas do tipo, né? E aí você vai ter chamada de future value cash flows, que é o cash flows futuros. Aqui o Buffett considera muito importante. Então o CF é o cash flow. Quanto dinheiro está entrando? Em bilhões, por exemplo, na Tesla. Por certos períodos. Então os períodos a gente denota por N. O minúsculo, N maiúsculo é o total de períodos. Então durante, por exemplo, 3 anos. E você tem aqui, o cash flow é uma equação em si. A gente pode falar que foi essa equação aqui, por exemplo. Então você tem essa equação,
que está nesse CF em certos períodos. Você tem a soma disso, você tem a soma do cash flow em certos períodos ao longo do tempo, períodos, ao longo do ano. Esse I aqui é a taxa de juros. Então, por exemplo, crédito. Quanto ele pegou de crédito ao longo do tempo. E essa taxa de juros, ela muda no país ao longo do tempo. Isso pode afetar o cash flow da empresa. O cash flow não é o mais importante e não é uma bala de prata. Nada que a gente vai ver aqui é uma bala de prata. Mas essa equação é importante para calcular o future value com relação à empresa em si. Então, future cash flows são importantes. Você não precisa operar essa equação. É muito fácil você fazer isso aqui no Python, por exemplo. Você pode, por exemplo, fazer uma tabela no Python e calcular isso daqui para N empresas. Ou no próprio Excel. Enfim. Questão de assets, ativos que eles têm, né? Em dinheiro, em investimentos de curto prazo, em contas a receber, inventário, 13 bilhões de inventário, por exemplo. Isso daqui é uma coisa que o Benjamin Graham fala, né? Que é gastos pré-pagos, né? Então, por exemplo, você paga aluguel adiantado. Então você já espera que no futuro esse gasto pré-pago não vai ser descontado dos seus passivos, né? Porque se você já pagou aluguel no futuro, vamos supor que você pagou por um mês da empresa, o aluguel do seu restaurante. Vamos supor que às vezes até é obrigatório, né? Você pagar por pré-pago. Você tem que pagar 5 meses adiantado, né? Estilo que o Sr. Martin tinha que pagar, por exemplo. Não todo mundo deu, Chris. Mas, basicamente, você já entende que no futuro isso daqui está sendo descontado. Esse é um passivo que você já pagou anteriormente. Total de ativos, né? 49 bilhões. 2023 cresceu 9 bilhões. Você quer entender o crescimento disso, né? Mas você vê que o equivalente de dinheiro não cresceu tanto. Não é tão importante. Principalmente no mercado industrial, né? E o Buffett vai falar isso posteriormente. O nível que a gente vai ver. Enfim. Tem aqui de energia solar, enfim. Não importa. Questões de propriedade, de equipamento, de plantas de produção. Assets digitais, assets intangíveis, né? Meio que abstratos. Enfim. Os passivos, né? Então, os passivos atuais de 14 bilhões em 2023. Diminuiu 1 bilhão com relação ao 2022. Outros tipos de passivos. Deferred revenue, esqueci o que é. Total de passivos deu 28 bilhões. Total de passivo no geral, depois de várias questões aqui, 43 bilhões. É maior, né? E normal. Tem essa relação de ativos e passivos, mas o que importa, o investidor, é se a ação subir, vai subir ou não, né? E uma coisa importante para isso é o return on equity, né? Basicamente o que é esses dados aqui, né? São esses dados. Então você tem o equity presente e tem o que eles reteram de ganhos. Então, por exemplo, vamos supor que na empresa foram investidos 500 milhões de dólares. De todos os investidores que investiram ao longo dos anos. A empresa ela pode pegar o lucro que ela gerou e pegar para si mesma. Ela pode fazer isso. Obviamente, a empresa, para fazer que os investidores fiquem clientes, entre aspas, de longo prazo, ela pode dar dividendos e também pagamentos que podem ser feitos com certa periodicidade, né? Dividendos não são pagos todo mês, pagos em períodos, depende da empresa. E a questão é que, o ponto aqui é que o total de equity dos acionistas é 62 bilhões. Então, qual que é o retorno e quanto eles reteram para si, né? Isso aqui é importante. Basicamente, aqui tem todos os passivos e equity juntos aqui. Essa informação é muito importante no reporte econômico de uma empresa. O Benjamin Graham fala sobre isso também no livro dele. O cash flow tem muitas partes. Eu só vou colocar as partes principais, que é o fluxo de caixa, né? Eu acho que é isso em português. Das atividades de investimentos, né? Como, por exemplo, compras de propriedade, equipamentos, compras com relação a equipamentos solares, assets digitais, de repente software, coisa do tipo.
de vendas, de assets digitais, de assets intangíveis, investimentos, coisas do tipo. Grants do governo, né? Que eles receberam aqui em 2023, 2022, não, 2021 e 2022. Isso acontece muito na SpaceX. É que a SpaceX não é uma empresa pública, né? Mas ela recebe bastante coisa do governo. Principalmente a NASA parece que pega bastante coisa da SpaceX comprada, né? É, aqui é o faturamento líquido, 14 bi. Em 2021 era 5 bi. Então cresceu muito ao longo dos anos. E aí você tem aqui relação cash flow, né? Depreciação e amortização de equipamentos, que está sendo calculado aqui. Inventório, transações de moedas exterior, que tem questões de taxa de câmbio, porque a Tesla opera na Ásia e em outros países. E várias outras questões aqui, que não faz sentido ficar vendo cada uma. Cada uma. Vendas, 78 bi, cresceu muito em vendas, quase dobrou. 2021 para 2023. Créditos regulatórios automotivos, geração de energia, serviços e outras coisas. Não sei se esse serviço tem a ver com serviços contínuos que a Tesla oferece para os carros com relação a tecnologia na nuvem, coisa do tipo. Software, né? Porque o Tesla tem software, né? Então são coisas que eu acho que tem um gasto contínuo, se não me engano. Em dinheiro, com custo ajustado 15 bi, equivalente a dinheiro, enfim. Em securities do governo, provavelmente em títulos, parece. Em outros tipos de securities, em dinheiro, em papel mesmo. Aqui 470, acho que é bilhões, né? E aí tem os investimentos de curto prazo. Inventário, então, inventário de matéria-prima, 5 bilhões. Em processo, né? Em processamento, né? Matéria-prima estática. A gente fala, acho que o termo não é estático, mas depois eu lembro o termo. Em processo 2 bi, produtos finalizados, que é muito importante, é 5 bi. E partes de serviços, 1 bi. Total 13 bi. Em 2020. Ok. A gente viu vários dados, equações com relação a as financeiras, mas tudo isso é importante, ok. Mas eu creio que, na minha opinião, o mais importante pra mim é o que a empresa faz, né? Quais são os produtos que ela vende. Isso é interessante pra você, porque também não é só uma questão de tipo, eu só quero ganhar um retorno. É uma questão, principalmente do retail investor, que é pessoas comuns que investem. É questão, tipo, você gosta daquela empresa. Acha interessante ela. Você não acha só financeiramente interessante, mas acho que as coisas que ela faz é interessante pra você. Você acredita? Você acredita nela também, né? Uma coisa de hype, né? Ou vários investimentos, né? Então aqui, por exemplo, o modelo S da Tesla, né? Lançado em outubro de 2015. E você tem aqui outubro de 2015 nas ações. Dá pra ver que tava em 15 ainda. Fechou em 15,35. Preço unitário. Mas você pode pensar, como que não cresceu aqui? Porque naquela época não tava no nível que tá atualmente. O carro não era tão funcional, não tinha testes sendo feitos, aprovações do governo totais. Então isso aqui foi quando lançado, mas não quando deu certo. Quando começou a dar certo, as ações começaram a subir. Mas a questão é, quem que comprou aqui? Cara, era uma coisa muito complexa. Carros autônomos não tinham ainda no mundo funcionando de forma correta. Muitos acidentes e coisas que foram noticiadas na mídia nesses anos aqui faziam ser impossível. Você estudar sobre a história da inteligência artificial, AI Winter, né? O inverno da AI, coisa do tipo. Esse mercado, ele, da inteligência artificial, né? Ela teve alguma grande queda nos anos 80 pra frente, 90, 2000. E só foi em 2008, com a vida de Deep Learning, que o que a Tesla fez foi possível. Tem os avanços da inteligência artificial em Deep Learning, um paper que eu já mostrei no canal. E tem livro já fundou o tema, em essência, dos avanços que teve na inteligência artificial ao longo dos anos em reconhecimento. Assim, no caso aqui, não lembro o termo, visão computacional. Vários avanços aconteceram que não faziam isso aqui ser possível em 2008.
2009, 2010, 2011, 2012. Foi até cedo, o ano que eles lançaram. Que essa pesquisa de carros autônomos ela é de longa data, mas ela não poderia ser possível no nível atual sem os avanços que foram demorados em relação à inteligência artificial. Então, era um mercado que não. Eu, por exemplo, eu não investiria nessa época, com a informação que eu tinha na época. Então, nessa época eu acho que nem sabia nada disso, né? Enfim, é, se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, nessa época eu acho que eu não investiria, porque eu acharia que não daria certo. No fim deu, mas era muito arriscado. Às vezes tecnologias são arriscadas. Então, não é simples você entender por que deu certo. Mesmo conhecendo às vezes. Às vezes até conhecer fica pior, porque você fica até mais pé atrás. Pô, não vai dar certo isso daqui. Então, tem várias razões porque é difícil prever o futuro de ações, porque você não sabe o que vai acontecer. Você tem que ter uma noção de business também, né? Que dá certo. Alguns produtos dela, né? Que eu não conhecia antes, né? Cybercab, Model 3, Roadster, que é uma coisa mais esportiva, né? Caminhões da Tesla, né? Não sei se anda sozinho também. O Bovan. Assim, aqueles design doido, né? Mas chama a atenção das pessoas, as pessoas gostam disso, né? Tem a questão aqui também de design, né? Que é bonito, turístico, né? Outras coisas que eles vendem de energia é painéis solares, casas. Eu creio que deve ter uma demanda muito grande nos Estados Unidos. Você consegue realmente gerar eletricidade pelo sol. Então, tem, eu não fiz um curso. Tem um curso no Coursera sobre esse tema. Eu não fiz, mas eu tô querendo fazer que tem a ver com explicar como as células solares que ficam nesse equipamento coletam a energia, transformam a energia para você usar na sua casa. Coisa que é interessante, questões de carregar aqui, e várias coisas diferentes que a Tesla tem que eu não sabia. Outra coisa importante são notícias da Tesla, notícias ruins também. Mas, cara, nem sempre notícias ruins significa que você deve vender uma ação. Esquece isso. Se você sabe que a empresa é boa, ela tem procedência. Eu não tô falando que a Tesla é boa. O meu objetivo aqui não é dar dicas de investimento. Não é você estudou a empresa e você acha que vai dar certo. Então você tem que olhar para as notícias, mas com um pé atrás, né? Tem notícias que não tem que. Principalmente nesse tema que é questões políticas envolvidas. Eu acredito que big business, big politics, né? Se uma empresa é grande, cada vez mais com política ela tá envolvida. Então, tem várias notícias que são pagas às vezes pra falar mal da empresa. Normal. Enfim, várias notícias com relação a Tesla recentes. Aqui, ó, mega fábrica da Tesla usará litros de água no Texas. Fundo de pensão vendido com relação a Tesla, enfim, várias coisas. Tem também o uso de estudos de mercado. Esse daqui eu lembro de uma. Não sei se é o nome da empresa no Brasil que faz isso daqui. Cara, muito importante. Estudos de mercado são empresas que elas estudam todos os tipos de empresas que existem no ecossistema, fazem um mapa e explicam no relatório quais são as principais empresas nesse setor. No caso aqui no setor de carros autônomos. Você quer saber, se você pesquisar muito, como você ter toda a informação contida sobre essas empresas, sobre os concorrentes das empresas. Por exemplo, você tem 5 concorrentes que você acha que são bons de investimento, que você analisou. Você tem, por exemplo, $20.000, vamos supor. Tem que decidir qual que é melhor. Qual que é melhor? Como que você consegue saber? Você tem que entender cada um. Saber qual que tem vantagem competitiva. Você tem que saber, por exemplo, o mercado principal desse setor de carros autônomos, por enquanto, é a Ásia. Segundo esse Spherical Insights. As principais empresas em relação a esse setor, porque também tem a ver com produção de chips de inteligência artificial, que a NVIDIA é muito boa. Talvez a Intel também tenha a ver. IBM. Então, essas empresas aqui, Mapbox, Civil Maps, tem tudo a ver com questões associadas ao carros autônomos. Empresas de fornecimento de LiDARs e radars, tá? É uma questão de você, do sistema ali conseguir computacionalmente entender o ambiente ao seu redor com radares e coisa do tipo, pra fazer um mapeamento do local, saber que aquilo é uma velhinha e não um poste, conseguir
não atropelar uma pessoa, enfim. São diversas coisas que fazem o carro autônomo funcionar. O carro que anda sozinho. Só que não se sabe quais empresas daqui têm a ver com a Tesla necessariamente, mas elas são importantes nesse mercado. E no Investopedia, que é um. Investopedia, né? Que é um site importante nesse tema de investimentos, eles falam sobre alguns principais fornecedores confirmados e não confirmados, talvez. Os confirmados são a BHP, Genfil Lithium, KTL, LG Energy Solutions, Panasonic. E tem os possíveis, né? Aí você tem que ver quais são os maiores fornecedores de lítio e níquel. Enfim, a questão é que essas empresas, elas podem crescer nesse mercado. Se você quer entender só esse mercado, se você quer só investir em empresas de carros autônomos, tem que entender quais existem no mercado, de que países elas são, se elas são públicas, se elas são mercado privado, fechado, né? É a relação do preço do níquel. Então, a Tesla, ela precisa de níquel. Como o preço do níquel altera o custo da empresa ao longo dos anos. Isso pode ser um problema? Mas você tem que entender. O preço do lítio, acho que carbonato de lítio, né? O preço ao longo do tempo. Isso altera o custo da Tesla com relação ao lítio. O que a Tesla fez com relação a tentar conseguir importar isso de forma mais simples. Porque é impossível você importar tudo, você produzir tudo no país. A empresa, a maioria das coisas que ela faz, ela importa. E o grande investimento da Tesla é em pesquisa e inteligência artificial. É isso. Ela é uma empresa de inteligência artificial para caos. Ela não é uma empresa de caos, ela é uma empresa de caos com inteligência artificial. Então, e com baterias diferentes, no caso de lítio, coisas que são coisas específicas que tem países que são focados nisso, né? Então, os principais exportadores de níquel no mundo são a Filipinas, Nova Calcedônia, Zimbábue, Rússia, Estados Unidos. É, no caso de. Até o Brasil também, né? O Brasil também lá embaixo. Os exportadores de carbonato de lítio, Chile, China, Argentina, Bélgica. Então, esses players são muito importantes para Tesla. E coisas na China, no Chile que podem dar problema, pode afetar a Tesla. Então você tem que saber sobre política também, porque tem a ver com política. Essa questão. Quais são os top produtores de lítio no mundo? Então tem a Mineral Resources, Lithium Americas, LG Solution, que como a gente viu faz parte dos fornecedores da Tesla. De níquel, a Vale do Brasil, Glencore, Canadá Nickel Company. Outras questões que eu vi no site deles são os pontos por inovação, né? Eu achei interessante. São os avanços deles em redes neurais. Eles têm muitos pesquisadores bons nesse tema, né? Redes neurais é só o mercado privado que manda. Questões de robóticas que fazem a empresa ter uma captação de mercado maior, porque as pessoas vai pelo hype também, né? Interessante. Tem essa questão de marketing, né? Da Tesla, que é muito interessante. Os chips de inteligência artificial, para aumentar a capacidade deles, né? Não sei se eles vão usar no futuro computação neuromórfica e coisas do tipo. Mas eles têm chips dedicados que são propriedade intelectual deles. Isso é importante, porque se a propriedade intelectual deles é essas quatro coisas, quer dizer que alguém copiar é mais difícil. Eles têm uma expertise de mercado muito alta. Então, sistemas de avaliação de estruturas com relação a radares, coisas do tipo de hardware, algoritmos, tudo daqui é da Tesla. E é isso que é o principal dessa empresa. O carro é legal e tal, mas é isso daqui que é o negócio. Que faz uma coisa que é diferente, que funciona, que é difícil. Força de trabalho. Esse aqui é dado do LinkedIn, né? 40 mil nos Estados Unidos, 18 mil na Califórnia, tem alguns na Alemanha, em Austin, no Texas. Não tô falando pra você ficar vendo os funcionários, né? Mas entender mais ou menos qual a força de trabalho da empresa. Locais onde tem sede da empresa, né? Um pouco na Europa e nos Estados Unidos, e uma na Austrália. Em fábricas, né? Em outros lugares aqui. Tem Xangai, por exemplo, tem uma fábrica. O General Manager na tela, não vou mostrar o rosto dele. Assim, é público, né? Só você pôr no YouTube você já acha. Mas quem é o General Manager da Tesla, né? Depois do Elon Musk, quem são os principais?
os últimos empregos dele, por exemplo. Isso aqui eu pego do Warren Buffett, né? Os livros dele falam bastante sobre estudar trocas de general manager, que alguns podem ser mais incompetentes do que outros. Então, o general manager é bom? Qual é o histórico dele? Como isso pode afetar a empresa, né? Os principais executivos da empresa. Tem uma noção geral. Esses dados anteriormente era mais difícil de se achar. Hoje em dia é possível. Então não tem como alguém ter a desculpa de falar, eu não tenho dados, eu não posso visitar a empresa. Você não precisa visitar a empresa, você precisa só fazer uma pesquisa na internet, você já sabe bastante coisa. Os principais competidores da Tesla no mercado eh, de carros autônomos possíveis, né? Então, no futuro, né? Porque atualmente não tem tantos. General Motors, BMW, Ford. Eles poderiam investir nisso, né? Ou não. Competidores talvez melhores, né? Ali Auto, por exemplo, provavelmente na China, Xpeng, Toyota Motor Corp, General Motors, Ford, enfim. Quais são os principais competidores? E é melhor investir neles ou não? Ou, quais são as principais fábricas de Xangai, Texas? E no Chile, de repente? Não sei. Será que a Tesla pode atingir bem o mercado chinês? Será que outra empresa pode competir com eles e destruir parte dos seus ganhos overseas, né? Que é ao redor do mundo? E mesmo depois de tudo isso, é impossível saber o futuro dessa. Então, um ponto de vista aqui é ter uma noção de como entender o futuro, né? Que se isso aqui vai subir no futuro. Se vai de 75 para 500, por exemplo. Ou o dobro. E se alguém investir 5 mil, vai ganhar 10 mil se for o dobro aqui. 75,29 vezes 2. Então a questão é. Também tem o time, né? O time de comprar e vender, que também é muito importante. Mas do ponto de vista de value investing, é você. Cara, o Buffett te fala, cara. E outros autores. Eles nem olham os gráficos diariamente, mensalmente. Eles olham em semestres, tendo uns 20 ações, e no geral sabendo que aquilo é uma empresa que vai crescer com dados, né? A questão é, será que a SpaceX vai ser pública um dia? Ou qual empresa poderia fazer carros autônomos? Tudo isso daí é importante, mas o ponto de vista que eu queria mostrar que é possível hoje sim você estudar muito bem uma empresa, internet, com informações públicas. Até porque as empresas querem ser investidas, né? Querem captar capital. Nossa, deixa tudo público. É importante. Tem como você. Até. Cara, você pode chamar uma pessoa no LinkedIn. Vamos supor que você investiu 30 mil numa empresa. Cara, você pode contratar alguém no LinkedIn da empresa e falar como é, perguntar coisas. É uma coisa que certos investidores como Peter Lynch faziam, né? Buffett, ou ainda fazem, né? Entre outros. Então a questão é que hoje é possível saber muita coisa sobre a empresa e ter uma evaluação dela melhor. Então, essa forma de investimento deve ser feita com poucas ações, mas 20 ou 30 no máximo. Para um retail investor, que é o nosso foco aqui. Então, basicamente isso. Esse é o básico de Value Investing. Tudo que eu apliquei aqui, você pode aplicar para qualquer empresa e tomar suas próprias decisões, né? Eu não tô dizendo que você tem que investir na Tesla. Eu não recomendaria, porque o foco aqui não é recomendar, e sim somente ensinar sobre o tema. Então, basicamente isso, até o próximo episódio.